você chegou, hoje sou eu, todos iguais, perante a Deus. Quando o amor chegar, com as leis divinas, a felicidade vamos encontrar. O amor vai chegar, caridade sempre para toda gente que necessitar. Quando o amor chegar, nós dividiremos tudo o que temos sem olhar para trás. Quando o amor chegar, vamos aguardar, e então a terra nós retornaremos para regenerar. Quando o amor chegar, vamos aguardar, e então a terra nós retornaremos para regenerar. Senhor Jesus, aqui estamos mais uma vez reunidos em Teu nome, para mais uma noite de estudo, rogando a Tua presença através dos benfeitores espirituais da Casa do Divino Espírito Santo, para que possamos, Senhor, ter a capacidade de apreender tudo que aqui for colocado, possamos levar esses ensinamentos para as nossas vidas, nosso dia a dia, compartilhar com os nossos semelhantes. E agradecemos por essa oportunidade. Pedimos por todos os nossos irmãos que se encontram enfermos, que se encontram nas ruas, por todos os nossos irmãos que aqui não puderam participar desse estudo. Pedimos também por todos os nossos irmãos que já desencarnaram, principalmente nesse momento em que estamos passando, tanta dificuldade para o nosso planeta. Que a falange amiga da Casa do Divino Espírito Santo possa nos envolver, inspirar o nosso irmão que irá fazer o estudo da noite de hoje. E assim, imensamente agradecidos, Jesus querido, pedimos que fica conosco por mais esta noite, por mais este instante, em que aqui estamos reunidos em Teu nome. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite, pessoal. A gente vai ver aí a parte dos animais e o homem, né? Continuação. A pergunta 607 do Livro dos Espíritos, né? Eu vou ler aqui a pergunta. Esse é um assunto bastante interessante, porque as pessoas às vezes confundem a questão dos animais, essa confusão da inteligência dos animais, se existe ou não existe, se a alma dos animais é igual dos homens ou não é, né? Na realidade, o que a gente precisa ter uma frase de Leon Denis, né? Que ele vai galgando, né? Que ele vai falando do mineral, do reino mineral, vegetal, animal e hominal, né? O que significa isso? O espírito humano, ele antes de ser, ele não nasce assim como a gente imagina, né? No nosso folclore religioso, a gente imagina o quê? Que o espírito humano, ele brota, né? Deus chega e brota o espírito humano assim do nada, né? Não é assim que funciona. O princípio espiritual, ele vem sendo trabalhado ao longo dos milhões e bilhões de anos, né? Naquele mineral, a gente sabe que todas as substâncias materiais têm um duplo etéreo, que eles chamam, né? Que é esse princípio espiritual. E esse princípio espiritual, ele vai sendo construído.
né? Ele não é ainda como o espírito humano, ele vai naquela construção do reino mineral, depois o princípio espiritual passa por reino vegetal, e aí ele vai aprendendo na sua larga, né? Milhões e milhões de anos aprendendo aquela situação. Depois ele passa para o princípio animal, e depois, finalmente, ele passa para o princípio hominal, né? Que somos nós. E aí, ele só torna-se espírito, como nós conhecemos, quando ele passa por princípio hominal, dos seres humanos, e que ele toma consciência de si mesmo, né? A grande diferença é essa, a consciência. Então a gente vê que o espírito humano, ele não nasce assim do nada. Ele se constitui de uma tarefa gigantesca de bilhões de anos, tá? Bilhões. Pode colocar bilhões de anos nisso, que vai se formando, vai se construindo esse tecido, assim, pode falar de um tecido espiritual, que vai se consolidando até chegar na nossa posição. Então podemos ter certeza, e é um tecido assim que vai se formando aos poucos, né? Ali no mineral, você vê a rocha, quantos milhões e bilhões de anos não dura uma rocha dessa, né? O planeta Terra é 4 bilhões de anos que existe, pura rocha. Então, e ali tem aquele princípio espiritual que está ali, que ele vai se consolidando nesse processo, depois passa por uma outra fase mais evolutiva, que sai do reino mineral para o reino vegetal, depois do vegetal para o animal, né? Claro que cada reino desse, ele anda no processo mais lento, e à medida que ele vai crescendo, evoluindo, vai andando mais rápido, naturalmente. Mas se a gente analisar os seres mais próximos de nós, que são os animais, na cadeia evolutiva, nós vamos observar que os animais, apesar de tudo, estão muito longe de nós, né? Os espíritos até relatam, falam assim, que nós, em comparação aos animais, eles nos veem como se nós fôssemos deuses. A comparação é essa. A comparação é essa. Então a gente observa a distância que existe, né? Naturalmente, que nem eu falei aqui, à medida que você vai chegando, vai se aproximando, chega no reino nominal, as coisas parecem que andam mais rápido, mas é assim mesmo, é que nem a criança. A criança na primeira série, no início, vai engateando. Quando ela chega na fase adulta, ela dispara. Só que demora, né? Então a gente já vê por aí como que é a nossa caminhada. A nossa caminhada, apesar que não é nossa, né? Porque a gente não tinha consciência e nem as complexidades do espírito, né? Isso é uma coisa que a gente ainda vai ter que estudar, a gente nem sabe como é que vai ser isso. A gente estuda a complexidade da matéria, né? Das rochas, da água, das substâncias que começaram no início, e aí por aí vai afora, das células, né? Das amebas, tal, passando por todas. A gente está estudando isso ainda. Nós vamos estudar dentro daqui a milhões de anos, vamos começar a estudar a questão da formação do espírito, né? Da formação do espírito. A gente não tem ainda, a gente tem uma leve noção do que possa ser, mas a gente não tem noção de que como o espírito ele vai se formando, ele vai se concretizando, né? O princípio espiritual vai se individualizando. A gente não tem essa noção. E aí a gente vai chegar lá algum dia. Claro que não nessa encarnação, claro que não nessa atual situação que nós estamos, a gente não, o nível intelectual nosso ainda não está para isso ainda. A gente não sabe nem direito ainda a formação das nossas células, imagina o resto. Né? Vamos lá, pergunta 607. Dissestes que o estado da alma do homem, na sua origem, corresponde ao estado da infância na vida corporal, que sua inteligência apenas desabrocha e se ensaia para a vida? Onde passa o espírito dessa primeira fase do seu desenvolvimento? Então, é aquela situação, né, em que a gente não sabe onde é que passa o elo perdido, né? O elo perdido e que o espírito está começando, a gente não tem isso. A ciência humana tenta procurar algum fóssil que determina isso, mas a gente não tem uma certeza. Os homens antigos, de 1 milhão de anos atrás,
eles eram extremamente próximos ao reino animal. O que diferenciava eles é que eles avançavam no conhecimento, essa é a grande diferença, né? Apesar de serem muito semelhantes aos animais, mas eles avançavam na questão de organização, de tribo, de organização, de tentar buscar alimentos, as coisas mais básicas, mas coisas que não aconteciam, né? Que você não vê outras espécies fazendo. Só aquela espécie que se determinou Homo, né? Que nós hoje somos o Homo sapiens, mas teve Homo Neandertal, Homo não sei o que das quantas. Isso aí vai há milhões de anos que a gente vai vendo. E essa primeira infância, que os espíritos falam assim, como é que onde passa a primeira fase do seu desenvolvimento? Numa série de existências que precede o período que chamais humanidade, né? A gente chama de humanidade a um período que é mais ou menos 4.000 anos antes. Né? Por que a gente chama de humanidade? Não é bem humanidade, mas a gente conta a história humana há 4.000 anos antes de Cristo. Porque a partir dali você tem escrita, você tem cidade, você tem uma série de situações mais conhecidas de nós que demonstram uma certa evolução. Mas também você vê pinturas das cavernas, né? Aqui mesmo no Brasil, de 12.000 anos, 16.000, 20.000, você acha pinturas aí, né? Então você observa que ali já não é mais aquela primeira fase do seu desenvolvimento, é sim uma fase mais avançada. Pergunta A. Parece que assim se pode considerar a alma como tendo sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação? Já não dissemos que tudo em a natureza se encadeia para a unidade? Desses seres, cuja totalidade está longe de conhecer, é que o princípio inteligente se elabora. Olha só, né? Esses seres inferiores, o princípio inteligente se elabora. E esses seres inferiores, a gente tem que lembrar, né? Kardec, ele fala do átomo até o arcanjo, né? Na pergunta 640 ele fala isso. Do átomo até o arcanjo, né? Então, o princípio inteligente se elabora. Se individualiza pouco a pouco, se ensaia para a vida, conforme nós acabamos de dizer. Ou seja, ele vai se individualizando pouco a pouco. A gente observa que nas plantas a individualidade é muito pouca, né? Nos minerais é praticamente zero, e nos animais já se vê uma individualidade. Você vê que os animais eles têm diferenças. É interessante isso, né? Tem animais que são... o cachorro, por exemplo, é um exemplo clássico disso. Cachorro tem cachorros que são mais agitados. Tem uns que são mais calmos. Tem cachorro que sabe atravessar a rua. Olha, eu já vi cachorro olhar para os dois lados antes de atravessar a rua. Né? Você vê que ele vai se... Essas diferenças de atitudes entre os animais, isso já é a individualização. É importante a gente lembrar disso. Essas diferenças são a individualização. Quando você é tudo igual, que nem um canteiro de rosas, né? Você ainda não tem, você não tem essa individualização. Você começa, ali está o início. Mas nos animais você vê a diferença. E essas diferenças que vão surgindo, né, com o passar dos milênios e milhões de anos, elas vão se solidificando até que aquele princípio inteligente se torne o quê? Um espírito com consciência da sua individualidade, de que ele existe. Continuando, é de certo modo um trabalho preparatório como o da germinação, por efeito do qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. Entra então no período da humanização, começando a ter consciência do seu futuro, capacidade de distinguir o bem do mal e a responsabilidade dos seus atos. Ou seja, né, o princípio tem um momento que o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito.
que aí ele adquire a sua consciência. E nessa que ele adquire consciência, aí ele começa a se responsabilizar pelos seus atos. A gente não pode culpar uma cobra por picar alguém, uma aranha, né? A gente não pode culpar um leão por atacar uma pessoa. Quem vai culpar isso? Raramente um desses animais ataca por diversão. O homem faz isso. O homem caça por diversão. Os animais caçam para se alimentar. Então, se ele ataca alguém, é porque ele foi provocado de alguma forma e ele está se defendendo. Então, a gente não pode responsabilizar os atos dos animais porque eles não têm consciência. Mas dos homens, nós podemos. Essa é a diferença. Continuando aqui. Assim, a fase da infância se segue à da adolescência, vindo depois a juventude e da madureza. Nessa origem, coisa alguma há de humilhante para o homem. Fique-se-á humilhados os grandes gênios por terem sido fetos informes nas entranhas que os geraram. Se alguma coisa há que seja humilhante, é a sua inferioridade perante Deus e a sua impotência para lhe sondar a profundeza dos desígnios e para apreciar a sabedoria das leis que rege a harmonia do universo. Reconhecer a grandeza de Deus nessa admirável harmonia, mediante a qual tudo é solidário na natureza. Acreditar que Deus haja feito, seja o que for, sem um fim, e criado seres inteligentes sem futuro, fora blasfemar da sua bondade, que se estende sobre todas as criaturas. Esses textos eles se resumem, se a gente utilizar a nossa razão, né, vamos falar assim, nós vamos observar que para ter um espírito humano, para criar o espírito humano, primeiro que não é ao passe de mágica como nós sempre acreditávamos, né, naquelas lições religiosas, lá que a gente tinha quando era pequeno. Na realidade, o espírito humano é um processo longo, né? E isso é importante para lembrar a nós como que nós somos especiais. Nós somos criaturas especiais. Porque para chegarmos ao ponto que nós estamos, nós, né, o tecido espiritual demorou muito tempo. Foi uma construção de bilhões de anos. A gente pode colocar muito bilhões, se não até muito mais do que isso. Cifras até maiores do que isso. Por que isso? Porque aí a gente entende como que nós, né, chegamos a esse ponto que nós estamos e como que é difícil, né? O ser humano ele tenta criar uma coisa chamada inteligência artificial. Como é que você vai criar a inteligência artificial se aquele mecanismo, né, ao contrário do princípio inteligente, que foi sentindo todas aquelas sensações nas rochas, né? Depois passou para os vegetais, todo aquele processo. Isso eu estou falando não só no mundo, em outros mundos também. Passou pelo processo dos animais, depois chegar até o processo hominal. É por isso que nós, hoje, temos... É muito fácil, a gente tem uma memória de diversas outras encarnações, diversas passagens que nós temos, que nos facilita, né? A gente tem processo de percepção do frio, do calor, né? Se a coisa está balançando ou não está tremendo ou não está. Esse processo, essas sensações, elas não vieram do nada. Essas sensações vieram, né, de um ponto que demorou a se realizar. E as outras sensações que nós vamos descobrir ainda, elas já estão dentro de nós. Porque por esse processo, né, de milhões de anos, trouxeram para a gente um aprendizado que a gente está ainda a descobrir. Nós já sabemos como funciona. A nossa inteligência é necessária para ir destrinchando dentro de nós e ir descobrindo. Porque ainda somos seres inferiores. Estamos caminhando para isso. Olha, outro paradigma, né, que a gente precisa também quebrar, né, é esse de achar que a humanidade está circunscrita na Terra. Na verdade, a gente, como vai mostrar aí mais na frente, né, a humanidade ela está dispersa, né, por vários planetas, né?
inferiores e superiores à Terra na escala evolutiva. Então, a gente pensou muito tempo, né, que a humanidade estava só aqui, né, que fora da Terra não era humano, né. Na verdade, a gente vê através do Espiritismo que não é assim, né. É isso mesmo, Alexandre. Ainda tem um detalhe. Aí você observa que toda a obra da criação divina, ela tem uma finalidade. Ela é um conjunto que se entrelaça, né? Os planetas, ali você vai ter o princípio inteligente em todas as situações, né? Você vai ter o princípio inteligente em todos aqueles minerais que estão ali, em cada átomo daquele você tem um princípio inteligente, né? Uma pequena amostra daquele princípio inteligente que vai se costurando. Então você observa que nada foi, e depois aquele planeta é criado para atender outras situações, você vai vendo que tudo se encaixa. E você vai vendo que a obra de Deus ela é muito maior do que a gente imagina. Ela é muito maior. Né? E você começa a analisar, você vê o planeta, como eu falei, como a Terra. As rochas aqui têm 4 bilhões de anos. Aí, para que esse princípio inteligente saia desse processo mineral para um processo mais bem elaborado, que seria uma transição para um processo vegetal, você imagina quanto que demora para isso, cara? Quanto que demora? Por aí você já tira também que demora tanto que eles acreditam que o universo tenha 15 bilhões de anos, né? Acredita-se porque as medições que eles conseguem fazer é vendo que o universo tem 15 bilhões. Mas se a gente depois tentar explicar, a gente vai entender por quê. É o limite dos aparelhos, né? Só que a gente vê que 15 bilhões é muito pouco. Vai começar a analisar, 15 bilhões não é nada, né? Como é que nós, seres humanos que estamos aqui, vamos caminhar, você vai conseguir fazer um espírito em 15 bilhões de anos? Eu tenho uma ideia que é difícil. Só pelo que você vê. Você vê, os minerais da Terra ainda estão aqui. Há 4 bilhões, depois você vai passar para o vegetal, depois para o animal, você vê que o processo é longo, é muito longo. Você vê que o processo do homem é um processo que a gente está aí há no mínimo 1 milhão de anos nesse processo da escala evolutiva do homem, que é um processo mais rápido. O homem é bem mais rápido que isso, porque o homem ele tem a capacidade de crescer por conta própria. Não precisa ficar doutrinando o homem como o cachorro, né? O cachorro você tem que ir ali insistir, vai treinar ele para fazer alguma coisa. O homem não, ele se aprende sozinho, aí ele se vira. É muito mais rápido, né? Muito mais rápido você fazer isso. E aí você vê que a coisa, quando a gente para pensar, a gente começa a ver que o negócio é muito maior do que a nossa cabecinha que se encontra no planeta Terra. É muito maior o negócio. O negócio, assim, é fora da nossa conjectura. Isso eu estou falando do nosso reino nominal, né? Tem um reino angelical, que é aquele reino que nós não vamos precisamos mais reencarnar, que a gente não tem noção de como é que é, né? Que é o reino que Jesus participa. Jesus, Emmanuel é bem claro nisso, quando a Terra se desprendeu do Sol, ele já é um espírito puro. Isso eu estou falando há 4 bilhões de anos atrás. Já era um espírito puro. Então você imagine o que tem por aí que a gente não tem nem noção. A gente não tem nem noção do que tem lá naquele mundo que Jesus vive, né? Que é o mundo dos seres que não reencarnam mais. É uma outra. Então você vai aí, ó. Você vai, né? Você vai no processo que até você entender realmente o que é Deus e as suas coisas, a gente precisa primeiro entender algumas outras coisas, né? A ciência vai avançando e você vai entendendo melhor o que é Deus. É por isso que Jesus, quando ele via para a Terra, ele veio para a Terra, ele olhava para a gente com aquela cara de esse povo realmente é difícil, é complicado. É complicado porque a gente não tem noção disso, né? A gente não tem a mínima noção. E é por isso que os espíritos, quando falam, eles falam com uma confiança. Você vê que os espíritos superiores, de fato, eles falam com uma confiança no futuro. Por quê? Porque esses espíritos
já saíram da Terra, já foram para outros mundos e viram que o processo pelo qual a Terra está passando, outros mundos já passaram, e é assim mesmo, que a coisa vai funcionando assim. Então, eles, quando chegam para a gente, falam, não, fica confiante que a coisa vai dar certo. A gente não consegue entender porque a gente vive no nosso mundinho, mas eles que já fizeram outras coisas, eles entendem perfeitamente. Né? Vou ler aqui, ó. Pode falar. Esse período de humanização principia na Terra. A Terra não é o ponto de partida da primeira encarnação humana. O período da humanização começa geralmente em mundos ainda inferiores à Terra. Isso, entretanto, não constitui regra absoluta, pois pode suceder que o espírito, desde o seu início humano, esteja apto a viver na Terra. Não é frequente o caso, constitui antes uma exceção. Né? Então a gente vê que a Terra, aí você entende, interessante, né? O ponto de partida da encarnação humana. A gente observa que ele começa em mundos inferiores à Terra. Então a gente vai esticando a corda, vai vendo que tem outros mundos onde a gente vai analisar esse princípio da humanidade, né? Do homem como espírito, do ser humano. A gente vai percebendo que tem várias nuances, que é uma coisa muito longa, né? Muito longa mesmo. O espírito do homem tem, após a morte, consciência de suas existências anteriores ao período da humanidade? Não, pois não é desse período que começa a sua vida de espírito. Difícil é mesmo que se lembre de suas primeiras existências humanas. Como difícil é que o homem se lembre dos primeiros tempos da sua infância, e ainda menos do tempo que passou no seio materno. Essa é a razão por que os espíritos dizem que não sabem como começaram. Olha, vou dar um exemplo típico. Tem um livro de André Luiz, que eu não me lembro agora qual é o nome, em que ele colocava as pessoas numa mesa sentada e ia projetando as imagens que estavam das outras. Tinha uma plateia, né? E cada um daquela plateia tinha um problema espiritual e todo mundo da plateia ia passar por esse mesmo processo, que é sentar numa mesa e aí ia colocar uma parede aqui na cabeça e ia projetar numa tela o que aquela pessoa fez de errado na última encarnação, ou nas outras, né? Porque cada um tinha um problema. E aquele problema estava atrelado a algum erro que gerou uma consequência na sua consciência. E projetava. É um processo meio de aprendizado para os outros e de expurgação daquela pessoa. E eu me lembro que o espírito que comandava essa terapia em grupo, ele falava que raramente eles conseguiam chegar a encarnações muito, muito para trás. Aí André Luiz perguntou, mas quantos anos que vocês acham que conseguem chegar aqui? Não, os espíritos que estão aqui, a gente no máximo uns 300 anos. Né? Isso eu estou falando com o auxílio da máquina, tá? A máquina auxiliava a pessoa voltando mais 300 anos em encarnação, né? Emmanuel, por exemplo, o espírito mais evoluído, conseguiu voltar há 2000 anos atrás. Né? Não é à toa que ele escreve aquele livro dele há 2000 anos. Então ele consegue voltar, mas também ele não volta assim por conta própria. Ele volta porque foi uma encarnação extremamente marcante, foi onde ele conheceu Jesus, e é uma encarnação que ficou presa na sua memória, na sua consciência, então ele tem uma certa facilidade. Tem isso também, viu? A gente tem um momento importante numa encarnação nossa para trás que tem essa facilidade dele voltar, né? Ele encontrou com Jesus, então esse é um momento extremamente importante. O que nós queremos falar com isso? Que não é tão simples, apesar de, na teoria, nós podemos lembrar das encarnações passadas, na prática, né? Na prática, não é todo mundo que consegue, porque isso necessita de treino, necessita de uma capacidade do espírito para isso, né? Existem existências que a gente gostaria de esconder, então a gente não quer se lembrar, é perigoso até que a gente se lembre, né? Então, a tal de terapia de vida passada é um problema sério, porque você pode
lembrar de coisas que não era para lembrar. A gente não esqueceu das nossas existências à toa. As nossas existências não estão enterradas no buraco à toa, porque se a gente se lembrar, isso vai causar problemas psicológicos graves. Medo, fobias das mais diversas. Então, a gente tem que tomar cuidado, né, com essas terapias. Então, muitas existências, a gente não lembra essas existências. Por quê? Porque é importante que a gente não se lembre. Então, aí às vezes, a gente trava isso também. A gente trava porque a nossa consciência ela tem medo de voltar naquele período. Então, até o espírito se organizar e poder voltar, demora algum tempo. E aí a gente vê que para voltar na infância da humanidade, que seria aí, milhões de anos, milhão de anos lá atrás, ou até mais do que isso, a gente não tem condição, né? A gente não tem condição para isso. Provavelmente espíritos mais evoluídos até consigam chegar próximo a isso. Consigo se lembrar, a chegar próximo a isso, com auxílio de outros espíritos, o pessoal dando tipo um passe e conduzindo esse espírito àquela situação, induzindo a ele um processo de hipnose, o espírito assim. Quando eu falo assim, evoluído, é mais evoluído mesmo, tá? Que está bem acima da nossa evolução, até do próprio planeta Terra, consiga chegar num ponto desse. Mas a gente infelizmente, a gente não vai conseguir fazer isso, né? No máximo... Eu imagino também que essa lembrança de vidas passadas, ela tem que ter uma finalidade útil, né? Não pode ser só meramente para satisfazer uma curiosidade, né? Então, quando acontece isso, né, como o caso de Emmanuel, né, que já é um espírito bastante evoluído, né? Ele teve uma finalidade que é trazer essa história, né, para a gente, né? Nos dá essa lição, né, até para a gente ter um modelo, né, de um espírito que, né, através da história da vida dele, a gente vê que a gente pode também passar por isso e ir adiante, né? Então, não é só para satisfazer uma curiosidade, tem que ter uma finalidade útil, né? Tem que ter um merecimento, tem que ter uma causa, tem que ter uma justificativa para isso. Penso eu, né? Tem que valer a pena, né, Alexandre? Se não valer a pena, a espiritualidade nem permite que você... Para isso a gente esquece, porque o que está para trás está tão ruim para nós que não vale a pena realmente a gente lembrar. Então, fica escondido, né? E quando a gente desencarna também, determinadas situações que não vale a pena lembrar, não é revelada a nós também, mesmo com essa nossa grosseria, né, de homem que somos agora, também muita coisa, os espíritos superiores não se importa que você lembre de nada, não vale a pena lembrar. Não vai servir para nada, não vai acrescentar nada. Só apenas de título de curiosidade aí. Pode falar, Conceição. Pode falar. No seu coração. Não, é só em relação a Jesus que você estava falando, né, da evolução de Jesus. Eu penso assim, né, Jesus, o que a gente tem em nossa mente de Jesus é de quando ele esteve aqui conosco, né? Aquele momento, né? Que como é que se diz? O perfil dele é de quando ele esteve na Terra, para a gente, né? E a gente esquece que já se passaram mais de 2000 anos que ele esteve aqui, né? Quer dizer, ele continuou a trajetória evolutiva dele, né? Então, assim, a gente pensar nisso também. Aquele Jesus que esteve aqui, ele hoje já evoluiu mais ainda, já se passaram mais de 2000 anos e ele continuou a trajetória evolutiva dele, né? E está aqui ainda cumprindo a missão dele, né? Como diz o Haroldo Dutra, a encomenda dele com o Pai é entregar ao Pai um mundo celeste, né? Então, a gente está caminhando aí, né? Bem no começo dessa caminhada. Essa caminhada, o importante lembrar é o seguinte, que para nós,
até para a gente, 2.000 anos não é tanta coisa assim quanto a gente imagina, né? Você, quando coloca no papel o tempo que existe o planeta, 2.000 anos é muito pouco, até para a história da própria humanidade. Eu falo isso porque 2.000 anos para Jesus não é muita coisa. É uma coisa assim, é um tempo muito curto. Assim, quando a gente vai lendo as obras espíritas, a gente vai observando isso, né? Nos primeiros 100 anos, ele ficou mais próximo com a gente, que estava naquele período da ideia cristã estava se fortalecendo. Depois ele volta para o local onde ele realmente fica onde ele trabalhava, onde ele trabalha, no espiritual. Mas você vê que ele toda hora está monitorando, né? Daqueles casos que falam no Brasil, coração do mundo, Pato do Evangelho. Mas a gente vê que realmente esses 2.000 anos é um processo bem assim, como falar, é pouco ainda, né? A gente vê que é muito pouco, apesar de ter muita coisa acontecido, mas é muito pouco. Agora, tem uma vantagem, esse processo de 2.000 anos para cá, ele é pouco, mas ele aconteceu muita coisa muito rápido, né? O século XX também. Isso é típico do desenvolvimento intelectual humano, né? A gente vê que o animal, para ele poder decidir, como eu falei, que eu já vi cachorro que olha para um lado, para o outro da rua, isso demora muito tempo para acontecer e geralmente não, acontece sempre porque ele foi forçado a isso. O que é forçado a isso? Ele provavelmente deve ter desencarnado várias vezes, sendo atropelado por carros, e aí ele começa a perceber o modus operandi daquilo, e ele vê que não atravessa a rua porque vem alguma coisa bater nele. Ele fica condicionado àquilo, né? Ele não aprendeu sozinho, ele foi condicionado a fazer isso. O homem não tem isso, o homem vai numa crescente. A gente vê o caso agora do coronavírus, uma coisa fantástica, né? A vacina do coronavírus saiu assim numa velocidade nunca antes vista. Então você vê que o homem ele tem uma crescente, ele vai crescendo cada vez mais. Só que o crescente humano é pouco ainda. É pouco para o que existe aí fora, para que o homem tem por descobrir, né? A gente está descobrindo, esses dias eu vi uma reportagem que estava comprovando uma ideia que Einstein havia falado há 100 anos atrás, só foi comprovada agora. Então você vê como é que demora, né? E isso a gente está falando em pleno século XXI. Ainda tem muita coisa para a gente crescer, né? Você vê, eu fiquei espantado de ver, pois uma pessoa dizia, estava conversando, a gente está acostumado tanto com trocar mensagem do WhatsApp, essas coisas assim. E ela falou, não, porque em 2011, aí o outro perguntou, mas como é que a pessoa te passou? Não, ela passou por mensagem para você. Não, 2011 não tinha mensagem. A pessoa que falava, né? Querendo explicar que ela recebeu o recado, foi por outros meios. Né? Não tinha, foi por e-mail. Na época era e-mail. Ela não recebeu como hoje. Então a gente vê que o que nós temos hoje também é muito próximo ainda, né? Esses meios eletrônicos, tudo isso. E a evolução ainda está acontecendo. Vai ter muita coisa boa aí que a humanidade vai criar, como ela está criando. Ainda vai ter muita coisa ruim também, porque a gente está naquele processo de transição, né? Vai ter coisa boa e ruim. Né? Isso aí não é para ninguém ficar assustado, não. Isso é o normal, né, das coisas. É o processo de transição, é assim meio confuso. Vou ler a pergunta 609. Uma vez no período da humanidade, conserva o espírito traços do que era precedentemente, quer dizer, do estado em que se achava no período que se poderia chamar anti-humano, conforme a distância que medeia entre os dois períodos e o progresso realizado durante algumas gerações, pode ele conservar vestígios mais ou menos pronunciados do estado primitivo, porquanto nada se opera na natureza por busca a transição. Há sempre anéis que ligam as extremidades da cadeia dos seres e dos acontecimentos. Aqueles vestígios, porém, se apagam com o desenvolvimento do livre-arbítrio. Os primeiros progressos só muito lentamente se efetuam, porque ainda não têm a secundá-los à vontade. Vão em progressão mais rápida
à medida que o espírito adquire mais perfeita consciência de si mesmo. Bom, aqui na Terra não tem ninguém que esteja nesse nível, que esteja próximo desse progresso, desse vestígio desses inícios, desse estado primitivo, né? Nem mesmo os índios, nada disso. Os índios têm arco e flecha, sabem caçar, se organizam, constroem cabanas, né? Tudo, se organizam em tribos, fazem guerra. Isso não é de ninguém de estado primitivo. O estado primitivo é completamente diferente. O estado primitivo é um estado extremamente bruto. O espírito, ele é praticamente igual ao animal. Você não veria a diferença entre um e o outro, né? Inclusive do corpo também. O corpo também é muito primitivo. Basta a gente ver aí os fósseis desses homens das cavernas que a gente vê aí e ver a diferença. Então, na Terra não tem isso. É interessante que esses vestígios, né, de uma geração para outra, as pessoas carregam, né? A gente vê interessante isso. Você vê na humanidade, por exemplo, pessoas que ainda estão na época medieval, né? A gente vai estudando história, vai vendo épocas medievais, antigas, não sei o quê, época do antigo regime, né? Daqueles reis absolutistas, e você vai observando que as pessoas que reencarnam hoje, algumas, né, uma grande parte delas, vão se acomodando a esse tipo de esses regimes, porque o homem ele não quebra essa cadeia da noite para o dia, ele vai perdendo aos poucos. Então tem gente que vive na idade medieval. Esses dias eu fiquei surpreso aí, uma determinada religião, o cara, isso estou falando aqui do Brasil, ele obrigava as mulheres, os homens, a vestir aquelas roupas da antiga Judéia, né? O pessoal só tinha que ir na religião dele só com aquelas roupas. Ou seja, isso não é só uma maneira de deixar a coisa assim mais com um ritual. É porque aquelas pessoas que aceitam isso e participam ainda convivem como se fosse naquela época. Apesar de estar no século XXI, homem para a Lua, ter viagem de turista ao espaço, daqui a pouco a gente vai fazer turismo no espaço, né? Tá tendo disputa aí entre as pessoas mais ricas para ver quem vai, mas você vê que tem pessoas assim, porque esses anéis, né? Essas cadeias, você não muda da noite para o dia, você guarda esses vestígios da Idade Média, pessoas que ainda guardam vestígios daquela época dos reis, né? Aquelas cortes lá da Europa, e a pessoa tenta voltar com isso, né? Tenta voltar com isso de alguma forma, ela guarda esse vestígio, sendo que o mundo moderno do século XXI, ele é totalmente livre de qualquer tipo de coisa, desse tipo de amarra, né? O mundo moderno não tem isso, mas as pessoas gostam de se casar no castelo, gostam de não sei o quê. Por que isso, né? É aquele vestígio que não sai, apesar de a gente ter celular, ir para a Lua, ter carro com energia elétrica, mas os vestígios não se apagam. Essas ideias o que vai acontecer também com essas pessoas que são assim renitentes, né, de não querer acompanhar a evolução, né, da humanidade, né, da humanidade terráquea, é que daqui a pouco, né, a gente sabe, né, que estão sendo dadas as últimas oportunidades de reencarnar aqui na Terra. Então, o mesmo processo, né, que aconteceu, né, do expurgo lá de Capela, da constelação de Capela, né, que vieram para cá e promoveram um desenvolvimento tecnológico grande, né, na civilização humana, isso vai acontecer também de novo aqui, né? Não só pela questão moral, mas pela questão intelectual também, entendeu? Então, a vibração do planeta, né, Terra, ela vai ficar uma vibração mais etérea, né, lentamente, né, e quando esses espíritos desencarnarem, eles não vão ter condição de permanecer aqui. Eles vão ser atraídos para mundos que estão mais alinhados, né, com essa vibração mais densa deles. Pelo menos é o que a gente tem entendido, né, em alguns livros. Com certeza. Acho que ele caiu. Procure se ajudar. Caiu a ligação, gente, desculpa aí. Caiu aqui, a internet. Mas o Alexandre está certo, eu peguei o pedaço que o Alexandre falou,
E é isso mesmo. As pessoas, daqui a pouco, a gente vai ser chamado à verdade de fato, né? Que nem a Conceição, estou vendo a Conceição aqui no meu vídeo, ela lembrou muito bem. A gente está nesses processos que a gente está tendo agora. Eu achei engraçado, esses dias, quem leu o Apocalipse, né, vai ver lá que vai ter guerras e não sei o quê, doenças, né? A gente imagina isso por causa do cinema também, né? A gente imagina aquela coisa que vem aqueles guerreiros, não, não. As coisas estão acontecendo assim de forma bem sutil, né? Bem sutil. A gente eu até acredito que o que nós estamos vivendo, essa pandemia hoje, é só a ponta do iceberg, né? A ponta do iceberg para quê? Para preparar a humanidade, é como se fosse um preparativo, uma coisa mais simples para algo que vai por vir. Porque toda hora eu abro o jornal, aparece toda hora. Eu já vi mais 10 notícias dessas, assim. Ó, um homem em tal lugar pegou uma doença que antes ninguém sabia que tinha. A última que eu li foi que um cara pegou uma doença que era típica de um macaco e transmitiu do macaco para o homem e a doença era mortal. O cara morreu. E aí você observa, está cheio de coisas aí acontecendo e daqui a pouco vai para que isso, né? A questão importante a gente lembrar não é a doença. A doença ela pouco importa, porque Deus ele também vai proporcionar curas. Mas a questão aquela situação ela serve para aprendizado para a gente, né? Serve para aprendizado. Eu me lembro da Olimpíada, o exemplo clássico disso, a Olimpíada, que ela falava o que na Olimpíada? Falava que uma menina que ela não conseguiu a medalha na primeira Olimpíada, depois na segunda Olimpíada e conseguiu agora na terceira, né? O problema não era a medalha. Ela tinha capacidade para conseguir a medalha. Mas por que ela não consegue na primeira e na segunda? Porque o importante, ela era aprender a ter disciplina, aprender as coisas. Ela tinha o potencial ali para conseguir. Mas ela não conseguia porque ela tinha um aprendizado para chegar até agora nessa Olimpíada e conseguir. A gente é assim também, a gente quer aquele emprego famoso. Aí você não consegue na primeira, aí você não consegue na segunda. Por que você não consegue de imediato? Porque o importante não é o emprego. Você sabe que você tem capacidade para aquilo. O importante é você ter aquele aprendizado do espírito. O esforço que você faz para alcançar aquilo é que vai determinar, né, a sua felicidade espiritual. Então você vê esses artistas, às vezes, falando que cantava em rodoviária, cantava em boteco para ganhar o dinheiro, e agora eles são ricos, mas você vê que eles passam, às vezes, 10 anos nisso para chegar. E esse processo que eles fazem é que é o aprendizado do espírito. Não é que ele não sabia cantar lá atrás. Claro, ele já sabia cantar, a gente já nasce com o dom, mas o processo que é importante. E às vezes a gente esquece disso na nossa vida, né? A gente esquece isso na nossa vida. Eu vou ler a última pergunta aqui, gente, está quase na hora, né? Que serão enganados os espíritos que disseram constituir o homem no ser a parte na ordem da criação? Não, mas a questão não foi desenvolvida. Demais, há coisas que só a seu tempo pode ser esclarecidas. O homem é, com efeito, um ser à parte, visto possuir faculdades que o distinguem de todos os outros e ter outro destino. A espécie humana é que Deus escolheu para a encarnação dos seres que podem conhecê-lo, né? Aqui é importante a gente lembrar que a espécie humana, aí foi o que o Alexandre falou, ela não se restringe só à Terra, né? Esses vários mundos que são habitados, que tem que ser habitados, não tem como não ser. A gente, quando você começa a analisar que Deus se utiliza dos vários reinos para criar chegar até o espírito humano, você vê que tem esses vários reinos estão aí espalhados por esse universo todo, você chega a uma conclusão seguinte, que Deus não perde tempo e não perde 1 milímetro sequer para fazer algo de bom. Então, um mundo parado, rodando em torno de um sol, né? Está ali para servir para nada? Não, claro que não. Deus não cria isso para nada. Tudo que Deus faz serve para alguma coisa, tem uma utilidade. Não é igual a gente que rabisca um papel que não serve para nada.
né? Deus, tudo que cria, ele cria com uma utilidade. Então, a gente tem que analisar por essa ótica, por esse prisma. Naturalmente, que a gente procura a vida como uma vida parecida com a humana, né? Constituída de carbono e por aí vai afora. Mas a gente sabe que a vida pode ser constituída por outros elementos em determinadas condições, né? O carbono, a gente sabe que ele tem a possibilidade de fazer ligações químicas com vários outros elementos com maior facilidade. Mas outros elementos também da série do carbono conseguem fazer. E alguns elementos, sob determinadas temperaturas e pressões, fazem tão quanto o carbono. Então, isso depende muito. A vida ela não se restringe a só a Terra. E a vida que existe aí fora, naturalmente, vai ser diferente da Terra, por causa da constituição de cada planeta, né? O próprio Allan Kardec fala da vida de Júpiter, que os seres lá são constituídos basicamente de gás, né? Por que isso? É muito lógico, né? Júpiter é um planeta feito de gás. Não adianta você colocar uma pessoa, uma pedra lá em Júpiter, que ela vai afundar na nuvem de gás. Então, a densidade para que um ser vivo exista em Júpiter tem que ser uma densidade apropriada, de tal forma que aquela nuvem de gás que está embaixo seja denso o suficiente para que seja sólida para ele. Seja sólida para ele, mas para a gente não, a gente ultrapassa aquilo facilmente. Assim como é o mundo espiritual, né? As paredes que são feitas no mundo espiritual lá, elas são densas para o pessoal do mundo espiritual, para nós não, né? E para espíritos mais evoluídos, essas mesmas paredes também não são, eles ultrapassam isso. Então a gente vai vendo que tem características e aí a vida ela vai se expandindo, né? Ela se expande a níveis que a gente talvez fique assustado de saber a quantidade de vida que existe, né? Como André Luiz, ele ficava espantado quando ele aguçava a sua visão e olhava dentro do corpo humano, assim, aquela quantidade de seres se mexendo para cima e para baixo. E aí você vai vendo como que a vida como é que ela é farta, né, nesse mundo, né? Alegrando a nossa crença. Acho que em Valério. Estava lembrando aqui, né? Estava me recordando de um livro que eu li há muitos anos atrás, né, da Maria João de Deus, que é a mãe do Chico, né? Ela fala sobre a vida em Marte, né? Quer dizer, a gente está mandando sondas para Marte, né? Poder provar que lá tem água, né? Que é o elemento que propicia a vida, né? E já se descobriu que existe, né? Mas na verdade a vida continua lá, só que de uma forma que a gente não consegue, né? Identificar, entendeu? Isso a gente está falando da vida material, né? De cada planeta, né? Enquanto se a gente se reportar à vida do espírito, então é como o Elson disse, é infinito, né? Tá cheio. E a própria vida material também, viu, Conceição? Ela é diferente também. A gente está acostumado com as condições físicas e químicas da Terra, né? Mas basta você ir para qualquer outro canto, as condições são completamente diferentes. A gravidade em Marte, por exemplo, é diferente da Terra, já começa por aí. O ar, existe ar em Marte, mas é muito rarefeito. Existe água em Marte, né? Já foi provado que existe nos polos, existe água, né? E como a gente não sabe exatamente como é que funciona a vida pode ser subterrânea também. A vida pode ser subterrânea. Aqui na Terra nós temos vida subterrânea, né? Pode ser vida subterrânea. Então a gente também não tem... Tem um livro do Camille Flammarion que é muito interessante a gente ler. Eu esqueci o nome agora. Ele é um livro que ele se desdobra, né? No corpo, ele vai dormir, se desdobra, e um espírito recolhe ele
E o espírito vai levando o Camilo Flammarion para vai puxando ele, vai conhecendo vários mundos que tem fora, né? Interessante que esses vários mundos que vai conhecendo, os primeiros mundos ainda são aqui na galáxia, na Via Láctea. Só depois que ele vai para outros galáxias. E aí é interessante que ele vai vendo, contando as histórias. Tem um mundo que ele acha muito interessante, e que nesse mundo as pessoas estão vendo com uma espécie de um telescópio que está acontecendo aqui na Terra, e lá está acontecendo a Revolução Francesa, né? Que já tinha acontecido há 120 anos antes, mas a luz só estava chegando ali naquele momento. E as pessoas estavam muito comovidas, fazendo uma prece, porque estava tendo uma revolta muito grande na Terra. E ele ficou espantado porque ele estava tentando explicar para aquelas pessoas que não tinha mais, que aquilo já acabou há muito tempo, né? Era só o fato da luz que estava chegando. Achei interessante isso. Esse livro é importante, acho que vale a pena a gente ler. Pois todo o universo se unirá a você. Pois todo o universo Elcio, depois coloca o nome para gente lá no grupo do livro. Pois todo o universo se unirá a você. Então, eu vou tentar achar aqui no computador agora. Ele é Urânia, lembrei agora. Urânia. Urânia. Uhum. Deixa eu anotar aqui, eu vou procurar. Urânia é o nome da... Não sei, meu irmão já leu, me contou. Que é o nome da deusa grega, grega ou romana, que cuidava dos astros. E aí é um espírito muito evoluído que aparece e ele não sabe o nome do espírito, aí ele dá esse nome do espírito de Urânia. E o livro chama Urânia também. Ele é astrônomo, não era, Elcio? Ele era astrônomo. Elcio? Aí, é isso mesmo. Era astrônomo. Por isso que aí você vê que o médium, né? O médium, ele tem ele quando atua, ele atua numa área que ele já tem um certo conhecimento, né? Ou teve conhecimento nessa encarnação, ou teve outras encarnações, né? Que aí, por exemplo, esse espírito Urânia, quando ele leva o Camilo Flammarion, ele sabe que ele vai entender o que está acontecendo, né? Que ele não é um lunático que vai ficar vendo assim as coisas, não, mas ele vê com outros olhos, né? Interessante essa situação também. Muito bom. Maravilha. Elcio, gratidão, excelente palestra. Eu adoro esse assunto. Eu só fico aqui absorvendo. Vamos lá, o que ele já fez, escolher aqui. Alexandre, você faz a prece final, meu querido? Assim. Tá. Então, meus amores, gratidão mais uma vez, Elcio, gratidão a todos. Vamos lá. Mestre amado Jesus, em teu santo nome, em nome de Deus Todo-Poderoso, em nome da espiritualidade amiga e protetora, da nossa mãe Maria de Nazaré, toda a falange de espíritos amigos e benfeitores do Divino, agradecemos pela companhia, por estarmos juntos, conectados, e possamos transformar todo esse conhecimento que estamos recebendo em mudança, em reforma íntima, para que possamos trilhar novos caminhos que conduzam à nossa evolução moral, evolução intelectual, enfim, possamos estar cada dia mais próximo de Ti, seguindo os Teus passos, Teu exemplo. Pedimos também, Senhor, proteção, força e coragem, Senhor, nesse momento tão difícil que estamos passando, dessa pandemia. Pedimos também que abençoe e proteja nosso irmãozinho Felipe, encontra-se em recuperação. Não só ele, mas todos os jovens que estão passando também por dificuldades, às vezes ainda presos no vício. Que o Senhor possa, Senhor, iluminar a mente, o espírito, que eles possam despertar
com as verdades espirituais, a verdadeira razão dessa vida, o quanto antes. Agradecemos, Senhor, por todas as dádivas, por tudo que temos recebido, muito mais que merecemos. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Que assim seja. Oi, pessoal. Que seja, pessoal. Gratidão aí por tudo. Abraço, hein? Abraço, até mais, hein? É feita. Tchau, tchau. Acho bom terminar esse capítulo, que meu livro não tem, mas é onde escrever. Esse capítulo tem história, Valquíria. O rodapé do meu livro, olha, Elza, não tem mais o que escrever, escrevi tudo. Tem uma palestra pronta aqui. Aí. Gente, boa noite para todos. Boa noite, Boa pessoal. noite, Boa noite, gente. até seja. Beijos a todos. Boa noite, Lúcia. Tchau. É todos com Deus. Tchau. E quando a nuvem passa, a terra generosa